No dia 2 de outubro de 1992, cerca de 340 policiais militares receberam ordens para adentrar o pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru, para conter uma suposta rebelião. E o resultado foi catastrófico. 111 detentos foram mortos e outros 35 ficaram feridos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Mas quem esteve lá garante que o número de vítimas é bem maior. Esse acontecimento ficou mundialmente conhecido, e não é por acaso. O Carandiru era a maior penitenciária da América Latina e uma das maiores do mundo. Além disso, o número de mortes também foi superior a outras ocorrências semelhantes, o que fez com que o episódio ficasse conhecido como o Massacre do Carandiru. A repercussão do caso fez com que essa história fosse contada de diversas maneiras diferentes, através de filmes, livros e principalmente da mídia, que noticiou os fatos e suas repercussões. Mas poucos pararam para ouvir as versões mais fiéis do ocorrido, os relatos dos detentos que estavam presentes e que conseguiram escapar com vida. É isso que nós viemos trazer para você hoje. Vamos te apresentar os pontos de vista de algumas pessoas que estavam no pavilhão 9 naquele fatídico dia, o que elas viram, como elas se sentiram e como isso influenciou suas vidas. Nosso objetivo não é apontar uma verdade única e verdadeira, mas mostrar a perspectiva de quem viveu tudo isso de perto. Então preparem-se para conhecer o outro lado deste capítulo sombrio da nossa história. Vamos começar com as memórias de Maurício Monteiro, um dos sobreviventes mais conhecidos da chacina. Maurício chegou ao Carandiru em 1990 depois de ser acusado de homicídio. Ele foi enviado diretamente para o pavilhão 9, que acomodava mais de 2.500 dos 8.000 detentos da Casa de Detenção. Esse bloco abrigava os réus primários, isto é, as pessoas que estavam sendo condenadas pela primeira vez, e os presos provisórios, que estavam aguardando julgamento ou cumprindo mandado de prisão preventiva. O pavilhão 4 abrigava o centro médico e a administração. O 8, os detentos mais perigosos, e os outros eram distribuídos nos demais. À primeira vista, podemos considerar que o pavilhão 9, onde tudo aconteceu, era mais tranquilo, por abrigar os presos mais inexperientes, mas era justamente o contrário. Maurício ressalta que aquele era o pavilhão mais perigoso, pois muitas desavenças das ruas eram levadas para ele. Os outros eram mais estáveis, mesmo aqueles que abrigavam pessoas consideradas mais perigosas, pois todos eram permanentes, estavam e iriam ficar ali por algum tempo e já tinham certas regras de convívio bem estabelecidas. A fama do pavilhão 9 era conhecida na cidade inteira, sobretudo nas periferias, lugar onde, infelizmente, partia a maioria dos detentos. Maurício destaca que naquela época não haviam facções criminosas organizadas como hoje em dia. As pessoas se dividiam em quadrilhas, gangues que eram chamadas de famílias e que nasciam a partir da divisão territorial da cidade, como Zona Leste, Oeste e assim por diante. O ex-detento conta em suas entrevistas que o pavilhão 9 era tranquilo, apesar da tensão permanente que rondava o espaço. Segundo ele, todos os dias morriam 1 ou 2 pessoas por desavenças aleatórias. Isso sem levar em conta aqueles que eram vítimas das doenças que se alastravam pelo local, como a AIDS, pneumonia, tuberculose, leptospirose. Mesmo assim, o Carandiru tinha sua própria lógica de funcionamento, sobretudo o pavilhão 9, que era bastante diferente da maior parte das prisões espalhadas pelo mundo. A rotina era mais ou menos assim. Às 5 da manhã, antes da troca de turno dos funcionários, as celas eram abertas para os presos que trabalhavam na faxina, que faziam a manutenção da limpeza e ajudavam a preparar e a distribuir a alimentação dos detentos. A população comum era liberada às 8 e ficava livre para circular pelas instalações até às 18 horas. Os responsáveis pela faxina retornavam às suas celas por volta de 19 e 20 horas. Parece estranho, mas era assim que funcionava. Nesse intervalo, os presos visitavam uns aos outros, faziam sua própria comida, se conseguissem adquirir os recursos para isso. Trabalhavam, se reuniam, praticavam esportes, arrumavam confusão. Era como uma grande vizinhança, mas não podemos esquecer que havia quase 3.000 pessoas confinadas em um espaço extremamente limitado. Por isso, a gente não pode romantizar e achar que era um ambiente agradável.
O maior problema, como lembra Maurício Monteiro, não eram as confusões e nem os relacionamentos com os carcereiros, mas as condições de saúde e saneamento. A maior parte dos detentos que eram enviados para serem tratados no pavilhão 4 não retornavam. Os médicos tinham o hábito de receitar dipirona para tudo, até para câncer. E ninguém parecia estar interessado em tratar e prevenir as doenças e epidemias que acometiam o local. Uma das poucas exceções foi o médico oncologista Drauzio Varela, que escreveu o livro Estação Carandiru, depois de trabalhar como voluntário na casa de detenção. O filme Carandiru, dirigido pelo argentino Héctor Babenco, foi baseado nesta obra. Mas, diferente do que foi retratado no filme, não houve uma rebelião no dia 2 de outubro de 92, pelo menos de acordo com Maurício. Na verdade, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas a maioria está de acordo que tudo começou com uma discussão entre dois presos, Antônio Luiz Nascimento, o Barba, e Luiz Tavares de Azevedo, o Coelho. No filme, a briga se inicia por conta de uma cueca. Um dos detentos pendurou uma peça de roupa em um lugar que teoricamente não deveria, dando início à contenda. Na versão do Maurício, o motivo teria sido drogas. Ele conta que os presos usavam vários tipos de entorpecentes para aguentar estar naquele lugar. Os mais comuns eram a Maria Louca, uma espécie de cachaça caseira feita com frutas e restos de alimentos, e a maconha, usada para induzir uma sensação de relaxamento momentâneo. No início da confusão, Maurício estava em sua cela, a 303E, justamente produzindo uma garrafa de Maria Louca. De repente, houve um tumulto na gaiola do 3º andar onde ele residia. Os detentos que estavam do lado de fora disseram que os funcionários levaram um dos presos para o pavilhão 4 e o outro para o castigo, algo que poderia ser considerado normal no cotidiano no pavilhão 9, mas depois tentaram levar o restante dos residentes para a tranca, isto é, para as celas, mesmo sem haver motivo aparente para isso. Ao que tudo indica, a ordem havia sido dada por um funcionário novo chegado há cerca de 4 meses, que não era bem visto pelos detentos. Ele já havia sido agredido por maltratar um interno e, na ocasião, tentou convocar a polícia, mas o diretor da instituição o barrou. Naquele dia, no fatídico 2 de outubro, este mesmo homem teria sido agredido com um soco novamente, depois de vociferar com um grupo de detentos para que eles voltassem para suas celas. Depois disso, ele e os outros funcionários deixaram o pavilhão trancando todas as portas atrás de si e gritando que uma rebelião havia se iniciado, mas na verdade não havia rebelião alguma. As rebeliões são insurgências. Revoltas provocadas pelos presos que geralmente têm alguma exigência, como melhoria nas condições, no tratamento ou então na estrutura da instituição. No entanto, não foi isso que aconteceu naquele dia. Pelo menos não da perspectiva de Maurício Monteiro. Quando os detentos viram os funcionários saindo e os deixando sozinhos no pavilhão, sabiam que algo estava por vir. Por isso, eles mesmos voltaram às suas celas voluntariamente, mas já era tarde demais. Pouco tempo depois, sons de helicóptero puderam ser ouvidos. Vários agrupamentos de elite da Polícia Militar foram chamados, incluindo a cavalaria, os cães policiais, o choque, o Comando de Operações Especiais, o COI, e o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, e a temida Ronda Ostensiva, Tobias de Aguiar, a Rota. No filme, as tropas tentam negociar com megafones e anunciam sua chegada batendo os cacetetes nos escudos, mas de acordo com Maurício, não foi bem assim que aconteceu, não. Segundo ele, os militares entraram de forma furtiva, atirando em todos que cruzavam seu caminho. Uma correria generalizada se instaurou. Todos tentavam se esconder, mas como você deve imaginar, não existem muitos lugares ocultos dentro de uma instituição carcerária. Alguns tentaram subir para o último pavimento ou escapar pelo térreo, mas a ação foi planejada e todas as saídas foram obstruídas. Maurício correu para uma cela. Se escondeu atrás de um lençol, mas não demorou muito até que fosse encontrado. O policial que o achou apontou uma arma em seu rosto e engatilhou, mas antes de atirar foi parado por um superior, provavelmente um tenente, que lhes disse: "Aqui não". Depois disso, ele aconselhou que todos que estavam ali, por volta de 15 presos, atirarem as roupas, colocarem as mãos na cabeça e sair olhando para o chão, sem levantar a cabeça em nenhum momento. E assim eles fizeram. Os militares montaram uma espécie de corredor polonês onde iam agredindo os presos que tentavam sair. Alguns animais também eram estimulados a atacar, ferindo várias pessoas que passavam perto deles.
Maurício conseguiu chegar até o pátio, a quadra onde os detentos praticavam o esporte. Pelo que ele pôde ver ao longo do curto trajeto e durante a madrugada que se seguiu, devia haver pelo menos 500 mortos, e não 11, que é o número oficial. E essa opinião é compartilhada por Sidney Francisco Salles, outro sobrevivente que também ficou bastante conhecido. Sidney é natural de Jundiaí, município que fica a 57 quilômetros da capital paulista. Ele chegou ao Carandiru em 1989, quando tinha apenas 19 anos, depois de ser preso em flagrante pela Polícia Federal por roubo de carga em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Ele foi julgado e condenado a 4 anos de prisão. Depois disso, foi transferido para o pavilhão 9 da casa de detenção. No dia do ocorrido, ele também não viu nada diferente na rotina do prédio. Na hora que a suposta briga aconteceu, ele estava no pátio jogando futebol, defendendo a camisa do time que ele mesmo ajudou a fundar, o Cascudinho, na final do campeonato. De acordo com sua versão, Barba e Coelho teriam brigado por conta de uma dívida, já que o primeiro resolveu cobrar o cliente que teria comprado fiado. Aqui a sucessão dos eventos foi diferente. Como os dois envolvidos eram considerados líderes de suas organizações, a lei da cadeia dizia que eles precisavam lutar até a morte. Por isso, os carcereiros foram impedidos de apartar a briga. No final, nenhum deles morreu, mas ambos ficaram feridos. Coelho foi transferido para um ambulatório, no pavilhão 4, enquanto Barba permaneceu ferido sem ser socorrido. E isso teria gerado uma revolta nos detentos, sobretudo naqueles partidários de sua família. A revolta teria gerado uma briga generalizada, uma espécie de guerra de facções, que teria sido confundida com uma rebelião. Na confusão, os internos atearam fogo na marcenaria e as chamas se espalharam rapidamente, provocando a explosão dos botijões de gás da cozinha. Pelo megafone, o diretor do presídio, José Ismael Pedrosa, tentou acalmar os ânimos, mas não teve sucesso. Ele então decidiu pedir ajuda da Polícia Militar para tentar controlar a situação. O secretário de Segurança Pública da época, Pedro Franco de Campos, autorizou a entrada de todos os agrupamentos que já mencionamos, liderados pelo coronel Ubiratã Guimarães. E a partir daqui, a história volta a ficar parecida. Sidney Salles estava em clima de comemoração, já que seu time havia vencido a partida por 2-1. A final do campeonato, inclusive, é retratada no filme de Hector Babenco, mas, de repente, as festividades foram interrompidas por um clima de guerra. Os presos que primeiro se deram conta da invasão tentaram improvisar barricadas com móveis e colchões, mas o esforço foi em vão. Inicialmente, Sidney pensou que os tiros disparados eram de festim ou bala de borracha, geralmente usados pelo choque no controle de revoltas e manifestações, mas o cheiro de pólvora tomou conta do lugar e provou que ele estava errado. Ele e outros presos tentaram fugir para o telhado, para se esconder em uma caixa d'água, mas foram surpreendidos por rajadas de metralhadoras disparadas de um helicóptero. Por isso tiveram que voltar para o pavilhão. Eles então se trancaram em uma cela no 5º andar, mas foram vistos por um policial. Este abriu uma escotilha e fez alguns disparos aleatórios. Uma munição ricocheteou na parede e acertou o pescoço de um detento que estava ao lado de Sidney, chamado Estevão, que morreu na hora. Do lado de fora, o policial perguntou quantos estavam escondidos por lá. Eles se recusaram a responder por medo, mas foram ameaçados novamente. Alguém respondeu que eram 15, então eles foram instruídos a se despirem e sair todos em fila, olhando para o chão e com as mãos na cabeça. Durante o trajeto, Sidney viu as mesmas atrocidades de Maurício. Corpos estendidos no chão, pessoas feridas e um caos instaurado. O mesmo corredor polonês foi montado em seu andar, com a diferença de que alguns detentos eram aleatoriamente jogados no poço do elevador quando se aproximavam da escada. Depois que a operação terminou, alguns internos foram convocados para ajudar a recolher os corpos, e Sidney foi um deles. Isso o ajudou a ter uma verdadeira dimensão do ocorrido. Só ele teria sido responsável por carregar cerca de 30 pessoas, mas havia muito mais por lá. Muitos detentos não tinham ou não eram reconhecidos por suas famílias, o que poderia contribuir para a subnotificação do número de vítimas. Ao final do trabalho mórbido, Sidney percebeu que estava carregando o corpo de um companheiro que estava ajudando a carregar os demais há pouco tempo. Logo ele percebeu
que poderia ser o próximo, pois parecia que estava havendo uma queima de arquivo. Ele então tentou correr para o 5º andar, onde ficava sua cela, mas deu de cara com 3 policiais. Um deles lhe disse: "Você vai precisar de um milagre hoje." E ao questionar o motivo, o oficial explicou: "Vou escolher uma dessas chaves", disse ele segurando um molho com cerca de 50 chaves do 5º andar. "Se a chave abrir o cadeado da cela, você entra e vive. Se não abrir, você fica e morre aqui mesmo no corredor." Sidney não era particularmente religioso, mas nesse momento recorreu aos únicos versículos que conhecia, retirados do Salmo 91, que sua mãe havia lhe enviado em uma carta poucos dias antes. "Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste que devasta ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. A você nada atingirá." Enquanto recitava a oração, o cadeado se abriu e ele entrou na cela. Um dia depois do massacre, Sidney foi transferido para Mirandópolis, uma penitenciária no interior do estado. Ele ganhou a liberdade no ano seguinte, 1993, mas sem estudo e sem oportunidade acabou voltando para o mundo do crime. Depois de 6 meses, ele se envolveu em um confronto com a polícia e foi baleado 6 vezes, gerando uma lesão que o levou para a cadeira de rodas. Hoje ele se tornou pastor e administra ao lado da esposa 4 centros de acolhimento para pessoas em situação de rua e 2 clínicas de reabilitação para usuários de drogas. Mais de 5.000 pessoas já foram beneficiadas por seus projetos que ensinam, entre outras coisas, costura, agricultura e panificação. Maurício também conseguiu se restabelecer. Ao todo, ele cumpriu 16 anos de prisão e passou por mais de 30 penitenciárias. Hoje ele é formado em gestão ambiental e sanitária, educação física e é técnico em meio ambiente. Além disso, ele faz parte da diretoria do Instituto Resgate ao Cidadão, uma ONG que gere alguns projetos sociais, como o ensino de boxe, no qual ele mesmo é instrutor. Entre 2013 e 2014, 74 dos 340 policiais envolvidos na operação foram condenados a penas que vão até 624 anos de prisão, mas nenhum deles chegou a ser preso. Em 2016, eles entraram com um recurso dizendo que agiram em legítima defesa, mas uma decisão unânime do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, manteve a condenação. Com isso, não estamos querendo polarizar este episódio, muito menos defender aqueles que cometeram erros e precisam pagar suas penas. A mesma justiça que colocou os detentos no Carandiru foi a que condenou os responsáveis pela chacina. No entanto, os responsáveis não tiveram o mesmo tratamento. Além disso, dos 111 oficialmente mortos naquele dia, 88, ou seja, 80% deles eram presos provisórios que não haviam sido julgados. Quem pode nos garantir que entre eles também não havia inocentes? Como dizem por aí, justiça tarda, mas não falha. Que um dia ela possa realmente ser feita em nosso país. Até a próxima.